Eu quero compartilhar com os irmãos um assunto que é um assunto do momento. Alguém já ouviu a expressão novo normal? Eu acho que todos nós ouvimos, né? Todo mundo está falando de um novo normal, né? A expressão que está sendo usada para definir o nosso novo modo de vida após pandemia. Quando você dá uma corrida assim na internet e procura no YouTube, por exemplo, novo normal, você vai perceber que tem um monte de aplicações desse novo normal. A questão do homeworking, a questão do homeschooling, que é o estudo em casa, a questão que envolve o trabalho, o distanciamento do trabalho, forma de pensar. Você não consegue imaginar o que tem lá de analistas explicando o que é o nosso novo normal. E que nós vamos ter que viver este novo normal. É normal você ficar aí 2,5 metros do irmão? Não é, né? É normal você estar mascarado aí? Congregação de mascarados? Não é normal. É comum e necessário agora, mas não é normal. É normal você chegar junto de um povo que você ama e você não abraçar, não fazer aquele carinho no rosto assim que você faz? Não é normal. É necessário, mas não é normal. Mas essas coisas estão sendo vendidas para nós como uma nova normalidade. E ela tem uma característica ideológica muito grande também. Tem uma carga ideológica de pensamentos, de suposições filosóficas, políticas, de pensamento. Também tem. Então, se você tiver tempo para gastar seu cérebro utilizando esses canais de comunicação e encher a sua mente de preocupação, você vai lá e leia tudo, escute tudo que fala sobre o novo normal. Eu confesso para você que você vai ficar preocupado. Né? Do que está se falando nesse novo normal? Vou contar uma experiência para vocês. Hoje, eu levantei, depois que de um determinado momento, eu peguei meu Twitter e fui olhar. Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi no Twitter? Ou num canal de notícias, não me lembro bem qual. Mas fala assim que o pessoal estava preocupado com as pessoas sem máscara no Parque Barigui. E que aquilo causava uma preocupação. E que algumas pessoas já tinham se reportado às autoridades. O que é isso, gente? É medo? Há um tempo atrás, se você acompanha o noticiário, você sabe que teve uma menina de 15 anos que morreu porque estava fazendo exercício com máscara. Tem um teste que mostra claramente que há uma redução muito grande de oxigênio e aumenta o volume de gás carbônico enormemente debaixo dessa máscara que você e eu usamos. Então a pessoa vai fazer exercício, a menina tinha um problema pulmonar, ela foi intoxicada e morreu. Uma menina de 15 anos. Então assim, a gente está sendo ensinado que nós devemos viver com medo. Então as pessoas devem viver com medo de serem alcançadas por uma enfermidade letal. Há uns dias atrás, aquele camarada que eu não vou nem mencionar o nome, que representa a Organização Mundial da Saúde, repetiu uma ladainha que ele já falou umas 3 vezes anteriormente, dizendo assim que nós temos que estar preparados porque novas pandemias virão. A Bíblia fala realmente que vários problemas virão. Mas é como se ele estivesse tentando monitorar a humanidade, tipo assim, continue vivendo com medo. Então o medo faz parte do novo normal. Vivermos com medo, com insegurança.
Uns dias atrás eu vi um videozinho, aqui quem tem uns 40, 50 anos para cima, você deve ter brincado na terra quando você era criança, né? Então, eu comi terra quando eu era criança. Eu me jogava no chão com o cachorro. E hoje as crianças não fazem mais isso, né? Então, a gente tem que lembrar que, à medida que as pessoas vão se isolando em casa, vão interagindo menos com o ambiente, vão se expondo menos aos elementos existentes na convivência coletiva, há uma queda da imunidade. Nós não comemos mais terra, nem nos encostamos. Nos hiperhigienizamos o tempo todo. Então essas pessoas passam a ter mais vulnerabilidade a uma enfermidade. Tanto que as estatísticas e os estudos que estão sendo mostrados, que nós estamos numa fase em que a maior parte das pessoas que pega coronavírus, pega dentro de casa. Porque a imunidade pessoal vem baixando gradativamente. Mas nós temos que viver com medo. As pessoas precisam manter uma distância segura uns dos outros, pois alguém contaminado pode contaminar outro. Esses dias a Maria me contou que ela estava no mercado e estava na fila do caixa e ela estava assim a uma distância de uns 2 metros, 1,5 metros da outra pessoa, e a pessoa, eu não sei bem, a Maria, depois se ela quiser, ela pode contar a história direito. Mas ela teve um atrito com aquela mulher, aliás, quem provocou o atrito foi a mulher. Porque a Maria estava falando com ela, estava se aproximando dela e podia contaminá-la. Foi uma coisa assim, né, Maria? Podia contaminá-la. Então nós estamos sendo convidados a viver uma sociedade onde não se aproxime muito dos outros, porque os outros podem fazer mal para você. Eu entendo, irmãos, que tudo isso tem a ver com o cuidado. Mas procure olhar um pouquinho além da questão da saúde e perceba o que está atrás desta conversa toda. Então a hiperigienização tem que fazer parte da nossa vida. A higiene é importante, o cuidado sempre foi importante. Aliás, eu diria até o seguinte, eu acho que o fato de a gente ter hoje o hábito de repente chegar em casa, não andar muito com os sapatos dentro de casa, higienizar a mão com álcool, né? Cuidar da limpeza maior da casa, tudo isso é muito saudável. Porque às vezes a gente não faz isso, e isso realmente pode ser vetor de problemas, né? Mas nós chegamos ao ponto agora em que nós limpamos a sacola do supermercado que estava empacotada industrialmente. Nós chegamos em casa, só nós que pegamos a sacola do supermercado, e nós chegamos e passamos álcool gel na sacola do supermercado antes de poder abrir a sacola do supermercado. Eu tenho um colega que trabalha comigo, que se ele sair de casa e ele andar no pátio do condomínio para buscar o pão ou alguma coisa que vieram entregar para ele, quando ele entra dentro de casa de novo, ele vai tomar banho. Tudo bem, é bom tomar banho e evitar problemas. Mas vocês conseguem perceber a neura que está atrás desse negócio? Né? Outra coisa que acontece, pastor, depois pode me dar conta, tá? Pastor Marcelo depois vai me despedir da igreja. A autoridade pública vai recebendo cada vez em maior grau a prerrogativa de decidir como cada pessoa pode andar, onde pode ir, o que pode fazer, se pode abrir a sede da igreja, quantas pessoas podem estar aqui dentro, se eu posso abrir o meu negócio, quantas pessoas podem estar dentro do meu negócio, quando eu uso uma máscara, quando eu não uso uma máscara. Usando um exemplo, irmãos, é assim, ó. Eu não sei se você faz isso. Se você faz isso, meu irmão, você que está me ouvindo aí na internet, ou você aqui, entendeu? Assim, ó, você anda no seu carro sozinho de máscara?
Por quê? Porque alguma autoridade disse para você usar máscara o tempo todo? Eu não estou pregando rebeldia de autoridade aqui, não. Mas eu estou tentando mostrar para nós mesmos como nós vamos abrindo espaço para o comprometimento da nossa liberdade, da nossa capacidade de decisão. Gradativamente a liberdade vai sendo suprimida e nós vamos considerando isto normal. Sabe por quê? Porque a autoridade olha para nós e diz assim: faça isso, siga o que eu estou dizendo, porque eu estou te protegendo. Eu não estou pregando rebeldia aqui não, irmãos. Por favor, não é isso. O que eu estou trazendo para os irmãos é o desejo de pensar que este novo normal que estão pregando por aí não é necessariamente normal. Algumas dessas ações são até necessárias. Mas comum é diferente de normal. É comum você tomar cuidado em momentos como esse que nós estamos vivendo. Mas não é normal. Não é normal nós vivemos longe dos outros. Não é normal nós acharmos que o outro é um risco para nós. Não é normal que a nossa liberdade seja entregue para o outro quando Cristo nos libertou. E essa liberdade precisa ser exercida em todos os âmbitos da nossa vida. Não é normal viver com medo. Não é normal viver inseguro. Então, é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Sabe, talvez sem percebermos, nós estamos acolhendo isso que a mídia e a sociedade têm chamado de novo normal, com algumas consequências. Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho nisso. O individualismo, quer dizer, me tornar o centro da existência, o individualismo, e seus interesses de preservação e de valor, estão sendo encorajados em detrimento da necessidade da vida coletiva e da interação entre as pessoas. Esse é um espaço muito claro para desenvolver o egoísmo. O egoísmo ganha espaço e é aceito como normal, pois você está evitando um mal. Então, o importante é você cuidar de você e dos seus. Mesmo que isso custe os nossos relacionamentos. Mesmo que isso custe ficar longe dos outros. Eu me lembro que uns dias atrás, quando estava ali no momento alguns momentos mais críticos, eu ia visitar minha mãe, que tem quase 90 anos, 88 anos. Difícil de não abraçar a sua mãe. Mas daqui a pouco, para que eu vou abraçar os outros? Se eu me coloco em risco? Por que eu vou estar perto, conviver? Então, vou cuidar de mim. Vou cuidar da minha família. Não vou me importar com os outros. Se os outros são uma ameaça para mim, eles fiquem longe de mim. Os irmãos conseguem perceber a consequência disso na vida coletiva de uma comunidade de fé? O que isso pode trazer para nós? Alguns podem chegar à conclusão que o melhor lugar para participar de um culto é no YouTube. Ou é no Zoom. Ou em qualquer outro aplicativo. Por quê? Porque eu estou bem, eu estou ouvindo de Deus, estou louvando a Deus, e não estou me colocando em risco. Para que sede de igreja? Para que a gente paga aluguel aqui? Para que a gente tem uma reunião do corpo? Para que a gente faz PGM? Se a gente aceitar aí essa linguagem do individualismo exacerbado como forma de autopreservação, nós estamos correndo um risco sério. E a fé cristã que se manifesta de forma coletiva, ela também vai sofrer. O medo
e a insegurança vão se tornando a régua que define tudo o que nós fazemos, tudo. Se aquilo me traz risco, se aquilo me causa medo, se aquilo me traz insegurança, então eu não faço. E nós não fomos chamados para viver guiados pelo medo, irmãos. A palavra de Deus fala muito claramente: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não somos filhos de Deus para vivermos guiados por medo e insegurança. E a outra questão que eu falei, que é a questão da autoridade, a autoridade pública passa a ser definidora do nosso modo de vida. E não é a autoridade pública que define o nosso modo de vida, é a palavra de Deus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é a pessoa de Jesus. Mas nós vamos aceitando isso, e aceitando tudo isso como normal. Daí aparece uma linguagem pregando que isso é o novo normal. Esse é o novo normal. Se acostume com o novo normal. Irmão, Jesus está voltando. Todos nós sabemos disso. Basta abrir os olhos, conhecer a Escritura e fazer uma interligação entre a realidade e a palavra. Você vai perceber que mais do que nunca os sinais estão se mostrando. E este Jesus que está voltando, ele alertou sobre tudo isto. E ele nos alertou ao ponto de dizer que nós devíamos tomar muito cuidado, porque o amor de muitos esfriaria. E este é um ambiente propício para que o amor esfrie. Quando nós começamos a abrir mão das nossas decisões, da capacidade de decidir e escolher o que Deus nos deu. E Jesus falou também de luta espiritual, irmãos. Tudo o que acontece nessa vida tem uma relação com a realidade espiritual. Deus realizando a sua obra e cumprindo o seu propósito na criação, e Satanás trabalhando para destruir o que Deus faz. E não sejamos ingênuos, irmãos. Este novo normal não está fora desta realidade. Não pense isso que está fora dessa realidade. Através desse novo normal que está sendo anunciado, o inimigo está tentando estabelecer a sua agenda de destruição sutil. Então, o convite é que a gente perceba isso e esteja alerta para aquilo que Deus espera de nós. Nós não podemos ser como rã na chaleira. Sabe o que é rã na chaleira, né? Coloca uma água, se você pegar a rã, uma panela de água fervente, e você colocar a rã lá dentro, ela vai pular. Mas se você colocar água fria, colocar a rã lá dentro, ligar no fogo, ela vai se acostumando com o calor até o momento que ela morre. Então a gente precisa perceber, estar atento. Nós vivemos num ambiente de luta espiritual, e mais do que nunca a gente precisa estar engajado nessa luta, porque são os tempos finais, irmãos. E o inimigo está fazendo tudo o que ele quer fazer, tudo o que ele pode fazer, para impedir que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida e levemos outros a glorificar a Deus se tornando discípulos dele. Então, temos que ter cuidado. É preciso uma caminhada de intimidade com Deus, irmãos, para discernir o que vem acontecendo e para estar do lado certo da luta. É preciso. Agora que eu falei desse novo normal aí, eu quero propor aos irmãos comparar com o que é o novo normal de Deus. Agora sim, a minha introdução foi cumprida, mas eu espero que eu não demore muito aqui no restante, porque eu quero trabalhar basicamente só alguns conceitos bíblicos para nós entendermos que existe um outro novo normal. Um que serve de referência para que a gente avalie o que está acontecendo ao nosso redor e a gente se torne capaz de tomar decisões que
que nos coloquem do lado certo da luta, ao lado de Deus no prosteiro. Então existe um novo normal. Qual será o novo normal? Pode colocar Tiago lá. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse texto aqui, só esse texto daria um sermão, mas eu não vou pregar o texto. Eu só quero pegar um princípio desse texto. Esse texto está dizendo que existe um novo normal de Deus. E este novo normal, ele diz que nós devemos parar de viver para nós mesmos e passar a viver para Deus. Pare de fazer planos sem colocar Deus no centro. Se você colocar Deus no centro dos seus planos de vida, você vai trocar a incerteza humana pela certeza divina. Porque se o Senhor quiser, Ele sabe o que Ele quer. Se o Senhor quiser, Ele tem planos maravilhosos para nós. Se o Senhor quiser, Ele é a nossa rocha segura. Se o Senhor quiser, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, você precisa parar de viver para si. Nessa sociedade que está nos convidando a viver só para si, nós temos que buscar viver para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante disso? O novo normal significa colocar o Senhor em todos os meus planos, em todas as minhas relações, em todas as minhas experiências. Deus no centro da vida. Agora, você sabe como é que esse novo normal é estabelecido? A Bíblia fala nisso também. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Como é que ele é estabelecido? Diz assim o texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas, antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O novo normal de Deus já existe desde o tempo em que as Escrituras estão disponibilizadas para nós. O novo normal de Deus significa uma vida rendida a Jesus, onde nós nascemos de novo e passamos a caminhar como uma nova criação de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16 diz que esta nova vida em Cristo tem uma característica singular, que você não consegue ter de outra forma, a não ser por meio de Jesus. O texto diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha a segurança, irmão. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês não receberam um espírito para vocês terem medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos: Pai, Paizinho, Pai amado. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No novo normal de Deus, nós temos um novo espírito, ressurreto pela graça, e uma relação nova com Deus pelo seu Espírito. Nós somos filhos, e como o Espírito está dentro de nós, não há medo.
Não há insegurança. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O mesmo capítulo 8 de Romanos fala sobre isso, da mente inclinada para o Espírito. Nós temos a mente do próprio Deus em nós, irmãos. Nós estamos seguros pela presença, pela condição de filhos, e pela direção e pelo pensar de Deus em nós. E você só pode obter essa experiência se você entregar a sua vida a Jesus. Agora, irmão, se você já entregou a sua vida para Jesus, e você ainda luta com essas experiências que estão acontecendo aí, e você quer saber um pouco mais sobre o normal de Deus, olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim, não se amoldem, ou numa outra versão, não se conformem, não tomem a forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim: não se conforme, não assuma o padrão do mundo. Não deixe que a sua mente pense como pensa o mundo. Não aceite aquilo que vem de fora sem passar pelo filtro de Deus, pelo filtro da palavra. Porque só quando você e eu não nos conformarmos a este mundo, mas nos renovarmos na mente pela presença do Espírito, é que nós vamos ter a segurança de viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o novo normal. O novo normal de Deus não é adotar o que o mundo nos ensina. Por mais, digamos assim, lógico que possa parecer. Lembra um pouquinho que a Bíblia fala que Deus usou a loucura, a fraqueza para confundir os sábios e os fortes. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, vai nos transformar em pessoas diferentes do que o mundão aí está querendo que nós sejamos, meus irmãos. Então, Deus está dizendo para mim e para você, que já temos Jesus, não se conforme. Não assuma a forma. Não adote o padrão. Pense pela mente de Jesus. Pense pela palavra, que é a norteadora da nossa vida. E eu quero agora passar para as respostas. Eu estou falando que a palavra de Deus é norteadora, né, da nossa vida. Eu quero dar para os irmãos e para mim duas respostas. Uma para a questão da insegurança e uma para a questão do egoísmo. O que a palavra de Deus fala para nós em relação a este novo normal que estamos tentando nos ensinar, mas que ela diz para nós que não é o novo normal. O novo normal é o normal de Deus. É o que Ele quer para nós. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 28 a 39, é um texto que é um pouquinho longo, mas eu não vou pregar o texto, não se preocupe, eu só vou ler o texto porque ele tem um contexto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, certo? Anota essa palavra aí. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou.
Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Guarde isso também, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica. Você já sabe a resposta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Repitam comigo esse texto, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E mesmo assim não precisa ter medo. Você vê que interessante? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aqui existem 3 expressões que fazem com que a gente veja essa questão do ambiente de insegurança, de medo que estão nos propondo, e a gente avalie ele sobre o critério de Deus. Primeiro, Deus tem um propósito. Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele quer ser glorificado na vida de toda a humanidade. Ele quer redimir o homem, para que o homem o glorifique. Ele quer que a igreja dele glorifique o nome do Senhor. Jesus falou isso, que eles sejam um, para que o mundo veja e para que o mundo creia. Deus tem um propósito e Ele nunca vai abrir mão do seu propósito. O seu propósito vai ser cumprido na sua vida e na minha. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está guiando a nossa jornada, porque Ele quer cumprir na nossa vida o seu propósito e Ele não vai abrir mão. Porque Ele nos chamou para isso. O texto fala claramente que nós somos chamados para ser como a imagem de Jesus. Ele não abrirá mão do seu propósito. Fique seguro disso. A outra expressão que aparece aqui é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus intervém na história, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos abandonados por Deus. Se Deus é por nós, ninguém resiste ao povo de Deus. Se Deus é por nós, significa que Deus intervém na nossa história, em nosso favor. Ele é aquele soberano cujas mãos estão presentes na história. Ele interviu para reconciliar eu e você com Jesus. Você acha que Ele não vai intervir na nossa história hoje? Você acha que Ele está alheio a tudo o que está acontecendo? Deus é por nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? Nunca esqueça disso, irmãos. Deus intervém. Senão você não precisa orar. Então, se você não acredita que Deus intervém, não ore mais. Mas Deus intervém. E o outro texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Gente, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor dando o seu Filho.
Deus prova o seu amor a cada dia te sustentando, te dando conforto, te ajudando nas perdas. E detalhe é o seguinte, se você cumprir o seu propósito e você vier ser apanhado pelo coronga, e você for um daqueles que por alguma razão vai juntar os dois pezinhos aqui, sabe que quando você chegar lá no céu, ele vai estar de braços abertos para você ser recebido, e lá o amor é pleno. Se você já não pode ser separado do amor de Deus aqui, calcule se você for para outra experiência da vida, que é a eternidade. Jamais você pode ser separado de um amor eterno de Deus. Isso precisa ser entendido para nos dar segurança. Deus tem um propósito e nunca vai abrir mão. Deus intervém a nosso favor. E nada que aconteça nessa realidade pode nos separar do amor de Deus. Nada. E o remédio para o egoísmo está em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 40. Deixa eu ver se eu já passei muito do horário aqui. Vamos ver. Até que não. Diz o texto assim: estavam ali uma conversa entre religiosos e Jesus. E aqueles religiosos sabiam muito sobre a lei, tinham ela na cabeça, memorizada. Então isso que Jesus fala aqui, já foi falado lá no Antigo Testamento. Jesus somente vem aqui e faz um grande resumo, porque eles perguntam assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Se você fizer um estudo da lei dos profetas, você pode começar os mandamentos, por exemplo. Você vai perceber que a tônica dos ensinamentos e das leis estabelecidas pelo Senhor sempre tem um dos dois vieses. Ou se diz respeito à sua relação com Deus, ou diz respeito em sua relação com o próximo. Pode conferir. Eu não vou tratar disso aqui, porque isso aqui é um outro sermão. Mas o que significa, então, nesse texto, as duas expressões chaves que estão aqui? Quando perguntam para Jesus: como é que você, Senhor, resume toda a lei e os profetas? Ele diz: olha, ama ao Senhor. E ele dá a condição de amor. E ame ao teu próximo. Essa é a orientação de Deus para nós, irmãos. Isso é o que Deus quer de nós. Amar a Deus com toda a intensidade do seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Um relacionamento de amor e intimidade com Deus, onde você descobre o prazer e a alegria em estar com Ele, em abrir o seu ser, ouvir o que Ele tem para dizer, habituando-se com a sua palavra, porque a voz de Deus é a voz da palavra. Fazer o que lhe agrada, que agrada a Deus. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar com a pessoa, não é? É por isso que muitas vezes a gente sente vontade de dar um abraço no irmão aqui, e a gente não pode agora dar um abraço no irmão. A gente sai meio frustrado por causa que não conseguiu dar um abraço no irmão, né? Eu tenho um problema sério com o meu PGM. Eu tenho um horário que eu marco para terminar, mas ele nunca termina naquele horário, ele sempre dura 1h30 a mais. O pessoal não quer ir embora, o pessoal quer ficar ali, quer se abraçar. Agora não, né? Agora é tudo na virtual. Tirando o Dionísio, que teve coragem, parabéns, Dionísio. Né? Mas quando não tem esse problema aí de proximidade, nossa, é tão gostoso, né? Sentar na mesa, tomar um café, conversar, falar, bater papo,
colocar o coração. Nossa, é abençoado, não é? Então, quando a gente ama, a gente quer estar com as pessoas que a gente ama. Quando a gente ama a Deus, a gente quer estar com Deus. Intimidade com Deus, nesse relacionamento, nós percebemos a real dimensão de quem somos. Porque a gente chega diante de Deus e vê o Deus majestoso, glorioso, todo-poderoso. E a gente vê que a gente é uma poeirinha. Mas mesmo sendo uma poeirinha, mesmo não tendo nenhum mérito, nós somos amados por Ele. Todo orgulho, todo egoísmo, toda presunção, ela é confrontada na hora que nós estamos ali, na intimidade, mostrando que amamos ao nosso Deus. Porque a gente chega diante de um Deus que nos ama, sendo Ele quem Ele é, e não tem como você levantar o braço e dizer, olha Deus, por favor, olha bem, eu sou um cara legal. O Senhor podia me abençoar aqui, né? Olha, eu passei essa semana, não briguei com ninguém, só fiz coisa boa. Me dá uma bênção especial aí nesse final de semana, né? Quando você está diante de Deus, você percebe que isso não tem sentido. Que só o fato de você ser amado por Ele, cuidado, sustentado, fortificado, renovado, santificado, salvo por Ele, não explica o ousado amor de Deus, que deixa as 99 para buscar uma só. Amar a Deus torna-se real quando o meu eu é crucificado com Cristo. Gálatas 2:20, não diz assim? Porque já fui crucificado com Cristo. Acho que esse texto não está aí, né? Porque já fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé em Cristo. Então, o individualismo, o lugar do amor a mim mesmo, que é o egoísmo, ele perde espaço. Porque a gente começa a amar a Deus como Deus quer ser amado, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com toda a nossa mente, todo o nosso entendimento. E sabe outra coisa que acontece quando a gente começa a se relacionar com Deus de perto, na intimidade? A gente descobre que a gente pode amar a nós mesmos. Se Deus nos ama como nós somos, nós podemos aprender com Deus a amar a nós mesmos, a apreciar a criatura que Deus fez, a se alegrar com os progressos que nós temos quando nós estamos junto com Ele. Então eu começo a ver a imagem de Jesus sendo formada em mim, e eu passo a compreender a grandiosidade do amor de Deus por mim. Puxa, Ele quer que eu seja a imagem do Senhor Jesus. Ele está me dando a condição para viver essa experiência. Eu vejo que Deus me ama não porque sou perfeito, mas porque Ele decidiu me amar e me fazer parte do seu propósito. Então eu começo a olhar para mim de uma maneira diferente. Eu começo a me amar mais. Eu começo a perceber que eu preciso cuidar mais de mim. Eu começo a perceber que vale a pena se alegrar com aquilo que eu realizo na minha vida. Eu começo a descobrir que eu tenho um valor muito grande. Eu começo a perceber que eu não sou um acaso na existência, mas que eu sou uma pessoa que tem o Espírito de Deus, eu sou guiado pelo propósito de Deus, então eu tenho uma razão de ser na vida, eu tenho uma motivação de vida, e eu começo a investir em mim, para que eu seja ainda melhor junto com Deus. E sabe qual é a consequência disso, meus irmãos? A consequência disso é a segunda parte do mandamento, né? Porque ele diz assim, amar ao próximo como a você mesmo. Não é? Amor ao próximo é a autenticação do amor de Deus. Quando nós amamos a nós mesmos, queremos cuidar de nós, vemos o valor que está em nós,
percebemos que nós somos especiais para Deus, percebemos que Deus está construindo o seu propósito na minha vida. Nós começamos a perceber tudo o que Deus realiza, como o amor dele se manifesta no dia a dia, na proximidade, no cuidado, na atenção. E daí esse passa a ser o nosso modelo para amar o outro. Então eu vou querer cuidar do outro. Vou querer dar tempo para o outro. Vou enxergar o valor do outro. Vou investir no crescimento do outro. Vou dedicar meu tempo para o outro. Eu vou estar com o outro. Porque começo a perceber como eu sou amado por Deus por aquilo que eu sou. E esse amor de Deus se transforma em amor ao próximo. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim, ó: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Desculpe. Pois não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha para a pessoa que está aí. Ó. Se você está em casa, olha para a pessoa que está do seu lado. José. Eu sei que é José. Olha um para o outro. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela é a imagem visível de Deus para você. Ela é a imagem visível de Deus para você. É por isso que João diz assim, olha, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, e você diz que ama a Deus, então você é mentiroso. O texto é claro, odiar é não amar. Nós não vemos a Deus. Nós não escutamos a sua voz como escutaríamos um irmão. Nós não abraçamos a Deus. Nós não somos abraçados, literalmente, pelos braços de Deus. Tudo isso acontece aonde, irmãos? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos que Deus nos concede com os outros. Podemos ser imagem real de Deus para os outros, assim como os outros podem ser imagem de Deus para nós. É por isso que Deus fala, ama o Senhor e ama o próximo como a ti mesmo. Se eu sou amado de Deus, eu sei que eu sou amado de Deus, então eu, ao invés de odiar, eu amo o próximo. Não importa quem ele é, não importa o jeito que ele é, não importa se eu concordo ou não concordo com ele. Ame. O amor ao próximo se expressa, sabe aonde? Na comunhão do corpo de Cristo. Nós não podemos prescindir da vida do corpo, pois nela exercitamos, percebemos e sentimos o amor de Deus. Não existe fé em Jesus solo, irmãos. Não existe uma fé real que nos leve à santificação, que nos leve a um relacionamento produtivo com Deus, fora do ambiente do corpo. Capítulo 11 de Coríntios diz isso, que nós somos um corpo e membros uns dos outros, e que nós dependemos uns dos outros, e que só existe sentido de existência como corpo em Cristo, em que Cristo é o cabeça, quando nós estamos vivendo a experiência do corpo. Então nós não podemos prescindir da vida do corpo. Se o novo normal disser para nós que nós não podemos estar juntos, irmãos, desculpem, mas eu vou trabalhar para o contrário sobre isso. Porque nós precisamos ser povo e estarmos juntos. Porque é no relacionamento do corpo que a igreja, que o Senhor é glorificado. É na existência do corpo. No cuidado um do outro, ao ponto de abrir mão do que temos. Essa é uma maneira de expressar amor. Abrir mão de bens, de tempo, de conhecimento, seja do que for, para que o outro seja abençoado. É a forma de expressar o amor que nós recebemos de Deus. Nós não podemos deixar, amados, que outro normal, que não seja o normal de Deus, nos impeça de viver a realidade deste amor um pelo outro, do amor ao próximo, que Deus nos capacita a vivenciar. Concluindo, meus irmãos,
Nós temos sim que ser prudentes e cuidadosos para evitar uma calamidade como essa do Covid, ou qualquer outra que vier se apresentar como mal próximo. Mas nós não podemos aceitar a proposta do novo normal que que estão tentando nos impor, onde somos controlados e não exercemos a liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Pela insegurança decorrente do medo e da incerteza. Nós não precisamos viver em insegurança. Nós não precisamos viver com medo, porque o Senhor tem o seu propósito, Ele intervém na nossa história e nada nesse mundo pode nos separar do amor dEle. Nada. E onde nós somos controlados pelo egoísmo nesse novo normal, decorrente da autopreservação, pelo isolamento e afastamento dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Ficar ligados, antenados na maneira como Deus quer nos conduzir no meio desse processo todo. Nós precisamos crer e viver no novo normal de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, as coisas só acontecem somente se Deus quiser, se Deus permitir, Ele tem o controle. A vida nova em Cristo, o seu espírito, a sua mente, a sua direção. Não se conformar com os padrões que nos impõem nesse mundo, e sim sermos guiados pelos padrões de Deus, renovando a nossa mente pela palavra. Mais do que nunca nós precisamos das Escrituras, irmãos. Mais do que nunca nós precisamos nos debruçar diante de Deus em oração, buscando a sua direção, a sua orientação, a coragem que vem do seu Espírito. A sua palavra vai fazer com que nós deixemos a insegurança, confiando nisso que nós colocamos aqui, no propósito, na intervenção e no amor de Deus. Deixar qualquer manifestação, qualquer possibilidade de valorização do egoísmo, do individualismo. Vamos trabalhar para cultivarmos um relacionamento profundo e transformador em Deus. Vamos praticar o amor que nós recebemos uns aos outros. Vamos sim encontrar meios para estarmos próximos, para darmos atenção, para estarmos cuidando, para sermos socorro, para sermos suporte, para sermos resposta no tempo de aflição, para sermos instrumento de Deus para edificação. Não vamos deixar o normal de Deus ser afogado pelo novo normal que estão tentando nos impor. Eu quero terminar somente fazendo um único alerta aos irmãos. Ame profundamente o povo de Deus. E vamos cuidar uns dos outros. Ame profundamente o povo de Deus e vamos cuidar uns dos outros, mesmo que esse novo normal por aí tente criar obstáculos ou impedir que isso aconteça. Não vamos deixar que os elementos que estão tomando conta da nossa sociedade hoje nos impeçam de ser um povo de Deus que ama, que cuida, que zela, que está junto para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te somos gratos porque a tua palavra, ela é a semente do nosso pensamento, ela é o prumo que nos define, Pai, o nosso equilíbrio, ela é, Senhor, a vida que nós buscamos viver segundo a tua vontade. A tua palavra é onde nós queremos encontrar instrução, Senhor, e sabedoria e decisão para vivermos os tempos que temos vivido, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que muitas vezes nós não atentamos como deveríamos atentar para aquilo que significa obedecer ao Senhor, glorificar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Facilmente nós
nós vamos aceitando aquilo que vai sendo colocado para nós, Pai, e vamos nos acomodando. E essa mensagem de hoje ao meu coração, e eu quero que seja o coração dos meus irmãos, é uma mensagem onde o Senhor nos alerta para termos os olhos abertos, a mente conectada, os sentimentos amadurecidos pelo Senhor, monitorados pelo Senhor, para que não sejamos alvos, Senhor, e nem sujeitos, Pai, a qualquer situação que nos impeça a viver a plenitude do Evangelho, a plenitude do ser povo de Deus, a plenitude da salvação que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Pai, a sermos coerentes com o Senhor, com a Tua palavra. Dá-nos, Pai, a Tua segurança. Dá-nos, Senhor, a certeza e a convicção, Pai, de que o Teu propósito nunca deixará de ser cumprido. Que o Senhor, com Tua mão soberana, pode intervir em qualquer situação. Que nada pode nos separar do Teu amor. Que nós podemos ter um relacionamento pessoal, íntimo e transformador com o Senhor. E que nós podemos expressar, sim, amor a cada um de nós. Segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Dá-nos, Pai, essa graça, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.